Oi, gente, tudo bem? De novo, estamos aqui para mais uma aula de comunicação e linguagem para a licenciatura de Física do IFSP. E agora eu queria falar um pouquinho de prosódia. Foi uma coisa que eu estudei em função do meu doutorado, mas na verdade eu não vou falar especificamente de prosódia, eu vou falar das relações que a prosódia tem, né, que, digamos, a prosódia da fala e a prosódia musical estabelecem quando a gente fala de canção, né? Então, estão aqui mais ou menos alguns temas, né, que a gente vai abordar essa passagem por esse conteúdo. Então, quando a gente fala de prosódia, a gente geralmente está falando, ou pelo menos na cabeça das pessoas, a gente está falando de algo relacionado à fala. Está estudando o acento, né, a entoação, duração, os tons. Veja como eu estou falando agora. Quando eu estou falando dessa forma, mesmo que você não saiba o conteúdo do que eu estou falando, só essa maneira de entoar já dá a ideia de que eu estou enumerando coisas. Tararam, 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 tararam e tararam. Se eu fizesse um tararam, por exemplo, se eu dissesse o acento, a duração, os tons e as vírgulas, não, vírgula não tem, mas aí a pontuação. Só de eu fazer só de eu fazer essa descendência aqui, você já entende que eu finalizei a frase, mesmo que você não compreenda exatamente o conteúdo. Então vocês veem que a prosódia, né, a linha musical ou a linha melódica, né, isso é uma melodia, pode não estar exatamente nas notas regulares que a gente aprende na música, mas isso é uma melodia. Então, essa, essa melodia, quando ela está descendente, ela está indicando uma afirmação. Quando ela está suspensiva, ela está indicando, né, do jeito que eu fiz, várias suspensões em sequência, ela está indicando uma enumeração. E às vezes, quando ela tem uma elevação até um pouco mais alta, ela está indicando uma interrogação. São características da prosódia da fala. Geralmente é isso que as pessoas pensam que é a prosódia. Em determinadas línguas, por exemplo, a duração e os tons não influenciam apenas, digamos assim, na intenção ou no sentimento geral envolvido naquela fala, naquela exposição daquele conteúdo. Às vezes isso tem a ver com o próprio conteúdo, né? Por exemplo, no chinês o tom é importante, né? Você tem 4 tons no chinês. A depender do tom que você está utilizando para a palavra, pode ser até a mesma sílaba. Você está dizendo outra coisa do ponto de vista de referência. Você está se referenciando a outro conteúdo, né? Então você pode estar falando tio ou tio, né? Tio ou tio é outra coisa no chinês, né? Eu não sei exatamente o que é essa palavra. Estou aprendendo, mas estou, né? Não teria memorização disso tão fácil agora para passar para vocês. Mas, por exemplo, tem línguas que tem o tom já como um sinal distintivo mesmo de conteúdo, né? E outras línguas têm o que se chama de quantidade vocálica. Por exemplo, você fala... O inglês é uma língua que tem isso, você fala shit, shit ou shit, né? Shit ou shit. Você está falando duas coisas diferentes no inglês. Eu sempre tenho um exemplo, talvez não seja um exemplo mais educado, mas é um exemplo que mostra com mais verdade, assim, né? Que é mais óbvio para as pessoas, né? Porque é mais evidente de como a quantidade vocálica influencia no inglês. Assim como você tem a prosódia da fala, você tem uma prosódia musical. Então, por exemplo, vou aqui usar o meu violão, né? Eu tenho uma prosódia musical. Então, às vezes eu tenho frases, por exemplo, posso ter isso aqui, né? Vamos supor. Eu tenho 3 frases. Eu sei que elas são frases porque elas parecem que fazem um sentido, parece que elas têm um caminho, né? Cada uma dessas 3 tem um caminho, né? Então, é o primeiro, é o segundo, é o terceiro. Parece que elas estão em indicativo, né? Elas vão compondo alguma coisa que eu vou entender como sendo melodia de uma música, de uma canção, enfim, né? Então, assim como na fala você tem uma melodia própria da fala, na música você tem uma melodia própria da música. Pensa, pam, 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 né?
Ou pensa pam 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 pam, né? Você tem uma melodia própria. E assim como a gente tem frases na fala, a gente tem frases na música. A gente poderia falar então de um discurso verbal, de um discurso verbal oral, e a gente poderia falar de um discurso musical. A ideia aí é que nem sempre os dois coincidem, né? Nem sempre a gente tem uma, uma expressão, né? Obviamente são semioses diferentes, né? São formas de lidar com o som e de significar através desse som diferentes. Mas nem sempre a gente tem uma coincidência. Então, determinadas formações da melodia da fala podem, num contexto de fala, se elas fossem transpostas, por exemplo, para uma melodia musical, elas poderiam dar uma outra interpretação se elas não estivessem com os elementos próprios da fala, que é o conteúdo e etc. Então, talvez isso fique mais claro um pouco adiante, né? A ideia é que a música tem uma organização própria dos sons, né? Você tem uma organização segundo certos padrões estéticos de sistemas musicais, sempre lembrando que o sistema musical que a gente utiliza, né, que é um sistema da tradição europeia, da tradição, né, de a divisão, né, entre esse dó e esse dó, você tem 12. Nossa, está desafinado. Não, tudo bem. Entre esse dó e esse dó você tem 12. Você tem 12 meio tons, né? E você tem sete notas musicais, né, para descrever esses sons, né, para dizer onde é que está um som ou outro. E dentro disso você tem afastamento, aproximação, você tem a música indo, a melodia indo mais para agudo, mais para o grave, né? Altura, timbre, duração, intensidade, densidade, esses são os parâmetros propriamente musicais, né? Então quando eu tô compondo, o que seria, por exemplo, tô compondo uma música, eu vou ter frases musicais, eu vou ter células melódicas, mas eu tenho parâmetros próprios para isso, né? Tanto é que tem determinadas melodias que elas, como elas são desenvolvidas dentro do parâmetro música, melodia musical, estrutura musical e tudo, é até difícil você colocar uma letra sem que você reduza muito as sugestões que aquele padrão está trazendo, né? Por exemplo, vamos pegar a abertura do 2001 Odisseia no Espaço, assim, falava Zaratustra, né? Pam, 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 pam. Não faz muito sentido você botar uma letra nisso, né? Porque isso foi composto de uma lógica propriamente musical. Se você botar uma letra, vai ficar até meio, né? Meio limitado, né? Isso não tem uma, né? Não sei, talvez alguém seja genial a ponto de fazer algo que não reduza a possibilidade de sugestão dessa música, né? Mas digamos, essa prosódia musical que está sendo utilizada aí, até a escolha dos timbres, a harmonia, né, as coisas que tocam juntas e tudo, isso foi pensado para uma orquestra tocar, isso foi pensado para causar esse impacto propriamente dessa organização, desse tipo de organização de som que é a música. Então, com suas tônicas dominantes, subdominantes, entendeu? Com as diferentes progressões melódicas possíveis, as diferentes progressões harmônicas possíveis, enfim, esses seriam os parâmetros próprios da música, né? Quando a gente toca no assunto da fala, quando a gente está falando dessa oralidade que a gente usa, a gente está pensando principalmente no uso efetivo da língua em situações orais do cotidiano. Então, quando eu estou me referindo a isso, eu estou me referindo a uma outra. É som também, né? Mas é um som produzido pelo corpo, dentro dos limites daquele corpo, né? Dentro dos timbres possíveis daquele corpo, dentro das articulações possíveis do aparelho fonador, né? Então, fisicamente, eu já tenho uma outra realidade aqui para conversar, né? Então, por exemplo, se eu tiver um som absurdamente agudo, ou um som
dramaticamente grave, né? Ainda que eu possa estar produzindo, estaria produzindo talvez do ponto de vista musical, né, algo interessante, talvez isso não seja muito útil para minha fala, porque talvez isso vá comprometer a inteligibilidade da minha fala, né? Porque em tese eu estou falando para comunicar coisas, para dizer coisas, e aí eu estou meio que atrapalhando o dizer, né? Tô meio que colocando um elemento ali que não vai deixar claro o que eu estou dizendo. Então, assim, a oralidade tem algumas regras próprias, né? Algumas regras que são dela mesmo. Por exemplo, não é necessariamente do discurso musical a ascendência, a pequena ascendência, ou a elevação, ou a suspensão em algum ponto indicativos de interrogação ou de exclamação. Isso é indicativo de interrogação e exclamação quando isso está no contexto de algo que está sendo dito, né? Não necessariamente de uma. Claro que deve ter alguma influência em termos de alegoria, em termos você pode estar querendo significar uma coisa com a outra, ou querendo, né, absorver uma coisa. Isso é possível, obviamente, né? Mas não é digamos, uma regra do discurso musical. O discurso musical tem, dentro desse parâmetro som, várias outras possibilidades para ele se organizar. Agora, se eu pensar no parâmetro fala, ele se organiza por regras próprias, por essas regras que definem a interrogação, né? Olha o que eu estou fazendo, a interrogação, a exclamação, né? A afirmação. Quando eu estou fazendo isso, eu estou criando uma enumeração, quer dizer, bam, 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 aí você espera o próximo, bam, 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 né? Agora, também, essa melodia sozinha, ela não é uma melodia que tenha um caráter afirmativo ou interrogativo, e nada, ela é só uma melodia. Quando eu estabilizo ela com as notas musicais e tudo, ela é uma melodia. Quando ela vai ser compatibilizada com uma fala, né, que aí essas características melódicas de estabilidade que ela deu para essa fala vão ter que dialogar com a intenção expressiva daquilo que está sendo dito. Essa arte é difícil de fazer, ela não é tão simples não. Essa é uma arte complicada. Intuitivamente, vários compositores fazem isso, né? E você pode observar também que há vários músicos que são fantásticos compositores do ponto de vista musical, mas que não fazem canções expressivas ou canções que toquem as pessoas, muito porque eles vão exclusivamente no parâmetro musical e não pensam, às vezes, ou não têm o hábito de pensar nesse parâmetro da fala, nesse parâmetro de, bom, isso daqui está dizendo, né? Se eu pegar a forma como eu construí esta melodia a vocal e né, aplicar essa letra e construir esse produto como uma canção, esta canção vai chegar nas pessoas como algo que elas reconheçam que alguém está falando com elas, que há uma enunciação de alguém falando de seus sentimentos, daquilo que pensa, etc. Essa é uma pergunta que o compositor de canção tem que fazer, né? Só para dar alguns exemplos para vocês do que eu estou dizendo, vamos imaginar que você já deve ter ouvido um audiobook na vida. Não sei se você sabe, mas tem pessoas que não conseguem ouvir audiobook, né? Por quê? Porque o ritmo da leitura do audiobook é um ritmo de oralização de algo escrito. Não é nem um ritmo de oralidade, como se alguém estivesse contando aquele texto, fazendo suspensões nos momentos em que acha que deve fazer suspensão, utilizando alguns recursos, o né, o então, né, algumas colagens, né, alguns recursos para colar pontos da fala com outros recursos. E também não é uma leitura como você faria visualmente, né? Numa leitura visual é bem possível que você leia mais lentamente alguns trechos, mais rapidamente outros trechos, que você volte, que você... Então, para a maioria das pessoas, fundir as duas experiências não é tão simples, né? Tem pessoas que têm facilidade, né, que ouvem um audiobook facilmente, mas tem pessoas que têm dificuldade, não é porque elas sejam menos capacitadas nesse sentido, é porque você tá, na verdade, fundindo duas possibilidades aí. Você está fundindo a possibilidade
de uma leitura visual com a oralização, mas não é exatamente contar uma história e nem exatamente ler uma história do jeito que a gente está acostumado, mesmo com a nossa voz interior da cabeça lendo aquilo pra gente. Não é isso, não é nenhuma das duas coisas, né? Então as pessoas estranham às vezes os audiobooks, é normal isso, né? Ou só consegue ouvir um audiobook em situação de muita atenção, porque é preciso adaptar-se àquele ritmo de leitura, né? E nem a gente não lê todos os livros ou todas as obras na mesma velocidade, porque na verdade a gente tem a leitura também é um processo de diálogo com a tua experiência. Então você tem uma questão de compreensão, você sente o que você está lendo, né? Então tudo isso faz parte desse questionamento que eu estou fazendo da relação da oralidade com a escrita, né? Então, por exemplo, quando eu vou oralizar uma história, para quem já conta, eu contava história para as crianças, né? Quando a gente está contando uma história para as crianças, é diferente da gente ler uma história para as crianças, porque você pode ter reiterações, né? Você pode voltar em alguns pontos, reforçar alguns pontos. Você está olhando aquela turma ou aquele conjunto de crianças, você está vendo quais reações elas estão tendo. Você pode ter complementação gestual daquilo que você está contando, né? E é muito comum na contação de histórias você utilizar o que se chama de recursos, né? Então você, sei lá, tá fazendo um origami junto com a tua história, você tem uma máscara, você tem uma fantasia, né? Isso tudo faz parte dessa prática. Então as práticas orais muitas vezes têm essas regras próprias e para que a gente conceba algo como verossímil, digamos assim, né? Isto pode ser compreendido como alguém dizendo algo para mim, eu preciso recuperar um pouco disso, porque senão eu vou ficar com uma fala, você fica aquela fala robótica, né, do telefone. Em 1 minuto você será atendido. É horrível isso, né? Isso não tem graça. Ou da Siri, quando você tem o seu iPhone, né? É uma fala que você percebe que não é natural, né? Você percebe que não faz parte de uma interação, né? Alguma coisa gravada, enfim. Então, essa melodia própria da fala vai passar por essas expressões que a gente tem na fala, principalmente quando a gente está dialogando com alguém, né? Interrogação, exclamação, afirmação, enfim, todas essas coisas. Ok. E o que a linguagem da canção tem de especial? A canção é um produto. A gente, na verdade, ouve canções populares desde sempre, né? Que chegam para nós por meio de parlendas, recolhimento de folcloristas, pessoas que estudaram isso. Sempre houve essa produção. Acontece que a partir do início do século XX você tem a condição de gravar. Então você pode estabilizar mais a sua criação em termos de canção, né? As canções populares que eram feitas muitas vezes por gente que não sabia escrever uma partitura, às vezes gente que nem sabia escrever, isso já poderia começar a ser registrado. Então, com o surgimento do fonógrafo, com a indústria fonográfica, a canção foi se modelando a ser essa possibilidade artística e foi ganhando alguns contornos, sei lá, 3 a 5 minutos, né? Tem canções mais longas, mais curtas, evidentemente, mas, né, a canção foi ganhando esse modelo de tomar um certo tempo na programação da rádio, na programação da TV, né? Ela foi ganhando certos modelos em termos de refrão, né? Já existia isso, obviamente, na poesia ou nas práticas orais e tudo, mas, né, isso foi se consolidando também na formação da canção como a gente conhece hoje, coisa do refrão, das segundas partes, né? Mas principalmente por causa dessa raiz ligada a ser uma manifestação artística popular, né? A canção precisa continuar dizendo, ela precisa continuar sendo aquilo que manda um recado, que joga uma mensagem, né? Uma mensagem de amor para a mulher que foi embora, uma mensagem uma mensagem de vitória sobre aquele homem que me deixou, né? Uma mensagem política, uma mensagem de reflexão, uma mensagem, uma piada. A canção vai dialogar bastante com essas
práticas da oralidade, essas práticas do oral, da fala cotidiana. Né? Então, o cancionista, intuitivamente, né, desde a formação dos cancionistas, principalmente no Brasil, mas no mundo inteiro, o cancionista tem isso intuitivamente. Né? Ele sabe que ele não simplesmente põe uma letra numa melodia, uma melodia numa letra. Ele sabe que ele está compatibilizando duas coisas. Ele está compatibilizando uma prosódia de fala com uma prosódia musical para formar uma terceira coisa que não vai ser absorvida nem só em termos de parâmetros musicais, nem só em termos de parâmetros de fala, de texto, né? E nem só em termos de parâmetros de fala. Você tem uma arte sincrética e essas coisas dialogam, tá? Então, por exemplo, a gente está falando de uma canção, a gente tem que pensar se uma canção é inteligível do ponto de vista do dizer. Eu estou entendendo o que a canção está dizendo. Não é só as palavras estejam claras na dicção. É também se eu estou utilizando as entoações convenientes para expressar a interrogação, a exclamação, para dar a intensidade emocional que eu quero dar. Né? Ou às vezes eu deixo escapar uma intensidade emocional que talvez eu nem quisesse, eu nem conscientemente quisesse expressar, mas que aparece lá. De alguma forma aquilo ficou legal e eu deixo. E aí eu não entendi como compositor que aquilo ficou legal porque traz uma carga emocional para um determinado ponto, né? Que eu sinto isso, mas eu não sei descrever, eu não saberia dizer como é que eu cheguei nesse resultado de ter a carga emocional nesse ponto. Então tem isso, nesse universo da sociedade de consumo, que é o universo de você rápido, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, tudo, as canções se tornaram talvez um dos maiores veículos de divulgação de arte, né? Então, os sentimentos, os pensamentos e tudo, a canção se tornou muito importante nessa sociedade. Você não consegue pensar nem o rádio, nem a TV, às vezes nem o cinema, né? Sem as canções. As canções ficaram lá, né? E tanto elas têm uma linguagem própria, né, e específica, que você, por exemplo, você tem um Oscar para melhor canção e você tem um Oscar para melhor trilha sonora, né? Ou eles tinham um Oscar antes chamado partitura musical, né? Qual a melhor, digamos, fundo musical que você tem? São coisas diferentes, entendeu? Que são coisas diferentes, são linguagens diferentes, né? Então, aqui eu tenho uma proposta até um pouco ousada, né? Por exemplo, quando a gente está falando a gente falou de célula rítmica, né? Então vamos supor, né? Eu tenho uma aqui, né? Pam pam para pam 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 pam. Aqui eu tenho uma célula, né? Pam pam parararam pam 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 parararam pam. Eu posso pegar essa célula e repetir várias vezes e transformar essa célula numa frase de canção. Como ela termina com uma suspensãozinha, né? O Dorival Caymmi intuitivamente colocou lá uma interrogação, né? O que é que a baiana tem? É uma pergunta. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Você está fazendo uma pergunta, né? E essa pergunta vai ter algumas respostas, né? E é pergunta-resposta que vai formando essa canção, né? Então é bem curioso, né? Então aí você tem o que se chamaria né, na obra do Tati. Eu estou tirando isso tudo da obra do Tati, né? Do que o Tati escreveu, o Luiz Tati escreveu sobre canção. E isso seria, por exemplo, uma canção com uma tendência temática, né? De reforçar um tema. Aí eu posso dizer, mas eu tenho uma célula rítmica, eu tenho uma unidade intuativa. Sim, é verdade. Nesse caso. Mas, por exemplo, eu poderia recortar isso aqui diferente, né? Estou aqui fazendo um exercício de composição, né? Sempre bom dizer que o artista nunca faz o que ele deveria fazer, ele faz o que ele fez. O que ele deveria fazer é questão nossa, né? O que a gente acha que ele deveria fazer, né? Mas vamos supor que eu fosse recortar isso aqui diferente, eu poderia fazer, né? O que é que a baiana tem? Eu sei, mas não vou dizer. Eu posso, por exemplo, separar isso aqui em duas. Eu sei, mas não vou dizer. Eu sei, mas não vou dizer. Né? Aí eu fiz, em vez de eu ter tudo
convergindo para uma interrogação, eu tenho eu sei. Eu tenho uma afirmação não muito afirmativa, né? Porque na verdade é meio tom, né? Eu sei. Aí você tá esperando, você sabe mais alguma coisa, né? Mas não vou dizer, né? Eu sei, mas não vou dizer. Aí eu fiz eu criei outra relação, porque o conteúdo desse texto é diferente do conteúdo do texto anterior. Então, como isso se relaciona com a mesma melodia do ponto de vista musical? Isso vai se relacionar com outro recorte de unidade entoativa. Eu vou mostrar outra unidade, eu vou montar outra estrutura de entoação ali. Então, a melodia não é em si interrogativa ou exclamativa, ela te oferece uma possibilidade. Aí você coloca a letra, e aí, quando você coloca a letra, aí você vai testar se essa. Aí sim você está falando da compatibilidade, né? Aí você vai testar. Bom, na entoação que eu gostaria de dar para isso daqui, essa melodia funcionou? Como é que ela deixou essa frase? Né? Então é essa a ideia, né? Esses recortes entoativos não são necessariamente coincidentes com as frases musicais de uma canção. Por isso, a minha ideia ousada aqui, né? De quando você está falando de música, algo expresso em música, e quando você vai expressar algo em canção, né? Você tem processos semióticos diferentes. Você tem processos semióticos diferentes. Na música você tem e processos semióticos que não estão, não é porque né, eles existem desde sempre. Eles são consequência de uma história cultural do desenvolvimento de cada uma dessas artes. Então, no desenvolvimento, por exemplo, da música erudita, a chamada música erudita, se eu quisesse perguntar o que a baiana tem, eu poderia fazer de uma outra forma, né? Eu poderia fazer uma série de variações, extensões da nota, etc, tudo. Mas se eu estou pensando nisso como algo que eu estou... Isso precisa soar como algo que está sendo dito, perguntado, né, por alguém para alguém, né? Talvez esses parâmetros não me sirvam. Eu preciso de outros parâmetros, né? E esses outros parâmetros é o que vão, que vão constituir o que a gente chama de linguagem cancional. Basicamente seria essa ideia em relação à canção, né? Muito bem. Então, quais são as preocupações que o cancional, né, enquanto linguagem, traz em relação aos aspectos artísticos? Então, a canção tem que ser inteligível, você precisa entender a letra, porque se você não estiver entendendo a letra, não estiver recebendo aquela letra de alguma forma, né, você vai receber entoação. Pela entoação, você entende que algo está sendo expresso com um determinado sentimento, você tenta colocar, né, compreender esse sentimento. É quando você ouve uma canção em inglês que te parece bastante comovente, mas que você não entende a letra, né? Quando você. Muitas vezes você lê a letra e fala, puxa, eu pensava que falava de uma coisa e outra, porque na verdade você vai produzindo alguma percepção pela tua experiência, pelo teu conhecimento de canção, você vai produzindo alguma percepção a partir daquelas entoações que são trazidas por aquela letra, né? Também implica que você reconheça que a canção tem um artesanato, tem uma forma de fazer que expressa esse dizer, né? Essa necessidade de dizer algo. A canção pode existir com mais ou menos recursos de musicalização, de fixação tonal. Por exemplo, o rap muitas vezes não tem uma fixação. Eu nem sei se eu estou usando a palavra correta, mas ele não tem uma estabilidade nas notas emitidas pelo cantor em termos de região tonal que ele está utilizando. Ele está bem mais próximo do dizer. Mas o rap não é a fala. O cara não está falando. Ninguém fala como canta um rap, né? O rap tem um profundo investimento, por exemplo, em ritmo, né? Em ritmo, em dicção, em ampliar ou diminuir aquela dicção, né? Aquele número de palavras que você está colocando. Ele tem um profundo investimento em rima, né? Porque isso vai criando também isso vai criando um encaminhamento narrativo, né? Com iterações, né? E reiterações, né? De determinados sons. Então, você tem, por exemplo, algumas pessoas antes me diziam assim, rap não é música.
É porque as pessoas pensam no rap como no parâmetro musical, propriamente musical, em termos de harmonia, melodia. Mas o rap não dialoga tanto, talvez. Dialoga sim, claro, né? Mas principalmente com questão rítmica. Mas o rap está muito ligado à prosódia da fala, à melodia própria da fala, né? Às vezes ele abre mão de uma melodia, sei lá, que você poderia colocar numa partitura, né? Que você poderia traduzir para os signos musicais. Às vezes ele abre mão um pouco disso e investe mais nessa melodia própria da fala, que é o que faz também as pessoas se identificarem bastante com a dicção do rap, né? Quando um rapper está cantando, a pessoa ouve o rapper e diz, nossa, ele é o jeito que eu falo, são as palavras que eu uso, né? É o modo de fala que eu tenho. Então, nesse sentido, o rap é muito canção, né? Ele é muito canção. E ele dialoga bastante com com os parâmetros cancionais, né? E isso faz, às vezes, as pessoas terem essa visão excludente do rap. Mas o rap é muito canção, né? Está muito perto da canção. E, e tem também canções que são mais musicais, né? Que parece que você recortou uma letra para colocar bonitinho naquela melodia e tudo, né? Mas às vezes isso é muito artificial para a pessoa que está ouvindo. Ela não toma aquilo, ela não tem vontade de usar esta musicalização de letra, que não é necessariamente uma cancionalização, uma musicalização de letra. Ele não tem vontade de usar isso para mandar um recado pro namorado, para dizer alguma coisa. Ele não sente que isso, né, que isso possa servir para o tipo de expressão de sentimento que ela quer, né? Então, como tem no livro Estimar Canções do Tati, o que vai fazer o cancionista, né? Pensando no compositor, no arranjador, no intérprete de canções. Ele vai compreender a canção dentro dos parâmetros da canção. Então ele vai tomar decisões, vai fazer estimativas, vai fazer escolhas, podem até não ser conscientes, mas que vão transformar aquele casamento de musicalidade e poesia em algo que a gente conhece como a canção radiofônica, fonográfica, que a gente tem até hoje. Então vamos retornar a uma música que a gente já viu, né, na aula de variação linguística. Vamos em dó. Eu vou parar em alguns momentos para vocês sentirem o que eu estou falando. Vamos lá. De tanto levar. De tanto levar o quê? Eu deixei a suspensão. De tanto levar. Eu não acabei a frase. Você fica esperando. E tem até um break, né? De tanto levar. Levar o quê? Aí eu explico. Frechada do teu olhar. Aí eu expliquei. Frechada do teu olhar. Né? Meu peito até. Também fiz de novo a suspensão. Meu peito até. Parece, sabe o quê? Olha só. Veja que eu estou fazendo suspensões e meio que complementos dessas suspensões usando parâmetros da entoação. De tanto levar. O quê? Frechada do teu olhar. Meu peito até. Parece, sabe o quê? Como é uma pergunta, eu também não vou dizer, ó, né? Meu peito até parece, sabe o quê? Eu não vou fechar aqui, porque aí eu vou perder a pergunta. Então, para o parâmetro cancional, eu preciso valorizar essa pergunta, né? Então, parece, sabe o quê? Posso até colocar uma sétima aqui para dar uma tensão maior, porque eu tenho uma suspensão, uma tensão, né? Parece, sabe o quê? Aí explica. Tábua de tiro ao Álvaro, não tem mais onde furar. Eu expliquei. Você percebe que é descendente, né? Porque eu estou explicando, estou dizendo, né? O que é que o meu peito parece. Estou explicando o que é que o meu peito parece. Então, por detrás dessa melodia, parece tão simples, tão engraçadinha, parece até super coloquial, né? Uma coisa que poderia ser dita por uma pessoa de tanto levar frechado do teu olhar. Meu peito até parece, sabe o quê? Né?
Pode uma pessoa dizer isso, você entende como um dizer. Mas ao mesmo tempo, musicalmente, isso tem uma engenharia, tem uma arquitetura, isso tem um artesanato para que soe dessa maneira, para que soe convincente como algo que está sendo dito de uma pessoa para outra, de um indivíduo para outro, né? E que expresse coisas que as pessoas querem dizer, né? Então, esse inusitado, essa metáfora inusitada do sentimento amoroso frustrado é muito genial, né? É muito genial. Então, o Adoniran Barbosa é um gênio numa medida diferente do que, por exemplo, o Villa-Lobos é um gênio. São genialidades diferentes, né? A genialidade do Adoniran era saber fazer isso, né? Saber fazer essa compatibilização de forma que as canções dele são inesquecíveis. A gente canta até hoje. E o Villa-Lobos era outra genialidade, né? A genialidade de um conhecimento musical, de uma capacidade de trazer o brasileiro para aquela linguagem e tudo. Trazer, né, o brasileiro que eu digo não a pessoa brasileira, mas, né, elementos culturais do Brasil. E é por isso, talvez, e é aqui que eu gostaria também de fechar a minha fala, é por isso, talvez, que a gente tenha alguma polêmica naquela questão que eu levantei há um tempo atrás, né, nos exercícios que vocês fizeram, de se vocês concordavam que o Bob Dylan ganhasse o Nobel de Literatura. Algumas pessoas dizem, não, ele é um músico, né, ele é um cantor e tudo. Mas no processo de semiose que ele está construindo, né, essa produção de canção, existe o aspecto literário, existe o aspecto do conteúdo, existe o aspecto do recurso a elementos poéticos, existe o aspecto da construção de imagens, existe tudo isso naquilo que o Bob Dylan está fazendo, né? E isso tanto mais quanto mais propriamente cancional é o trabalho do Bob Dylan, né? Porque, só para deixar uma reflexão para fechar, talvez você possa discordar ou não discordar que o Bob Dylan ganhasse o Nobel de Literatura, mas você jamais discordaria de que o Johann Sebastian Bach, o maior de todos os músicos, não ganhasse o Nobel de Literatura. Por quê? São linguagens diferentes. É isso. Obrigado. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.